Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Um bom dia, uma boa quinta-feira para você. Deus abençoe mais uma vez, jovens. Que Deus esteja lidando, trabalhando com você nesses versículos que nós estamos falando todos os dias. Essas são as meditações diárias da nossa revista. Espero que você esteja acompanhando. Nós estamos falando sobre perdão. Estamos falando sobre que Deus ele nos tirou de sermos inimigos dele e nos fez filhos de Deus, através do perdão. Nós devemos ser como Pai, perdoar também. E a nossa meditação de hoje é Mateus 18, de 21 a 35, quando Pedro pergunta para Jesus. Pedro pergunta aqui para Jesus, dizendo assim, no versículo 21, ele diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: Não digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus sabia que os discípulos estavam baseados em 3 pontos, quando se tratava do perdão. Esses pontos estão lá em Amós, lá no capítulo de número 2, versículo de número 6, Amós 2, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o meu castigo, porque os juízes venderam os justos por dinheiro e os condenaram os necessitados por causa de um par de sandálias. Ou seja, eles estavam baseados nesses 3 pontos, baseado lá em Amós. Mas Jesus, quando fala para eles que 7 vezes 7, nós vimos esse relato lá em Gênesis, nós vemos esse relato lá em Gênesis, que diz assim, Gênesis 4, versículo de 24, diz assim, Gênesis 4, 24. Gênesis 4, 24 vai dizer assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lemeque, porém, 70 vezes. Mas, na realidade, não é isso. Não é uma questão de matemática. O perdão, ele não é uma questão de matemática. E você vê quantas vezes você já perdoou e quantas vezes você não precisa mais perdoar. Chegou nesse limite, para mim já deu. Não perdoo mais. Não é isso. Nós vimos lá em Isaías 43, Isaías 43, 25, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. O próprio Deus dizendo aqui em Isaías que ele não se lembra mais dos pecados. Até ele mesmo apaga e ele mesmo não se lembra
dos pecados. E eu fico perguntando assim, é uma questão de matemática? Não é, não pode ser. Porque se eu esqueço do pecado e eu perdoei o meu irmão, quando ele pecar novamente contra mim, que conta que farei se eu já esqueci? Se não é assim que Deus faz comigo e não faz com você. Deus trabalha assim conosco. Ele apaga os nossos pecados e ele esquece. Como eu vou perdoar o meu irmão e vou ficar fazendo conta? Não é uma questão de matemática. O perdão de Deus, ele é constante na nossa vida. Todos os dias ele nos perdoa. Todos os dias. E o nosso perdão deve ser da mesma forma. Constante na minha vida e na sua. Quando Jesus ele propôs essa parábola de um homem que estava todo endividado. Quando o Senhor chega dele para cobrar, ele estava endividado, não tinha condições de pagar. Era um valor exorbitante que ele devia. Não era um valor qualquer, era um valor exorbitante. Quando ele chega lá, são 10 mil denários. 10 mil denários seriam milhões hoje, no caso. Então ele não teria condições de pagar, era um homem pobre. Ele não tinha condições de pagar aquele valor. E o que acontece? Ele se prostra diante do Senhor dele e fala assim, me perdoa, dá um tempo para mim, eu vou pagar o que eu devo, tenha misericórdia de mim. Aí aquele homem olha para ele e fala assim, tá ok, a sua dívida está paga, você não me deve mais nada. E ele sai dali sem dívida nenhuma, um homem endividado, tem que prestar conta. Quando ele chega nesse tribunal, vamos dizer, aquele senhor chega nele e diz para ele assim, você não me deve mais nada. Você imagina a alegria, a felicidade daquele homem. Só que ele anda alguns metros, está andando, seguindo a vida dele normal, todo feliz, que não precisava pagar mais nada. Ele encontra um homem que devia para ele um valor insignificante. E ele diz para o homem assim, vou colocar você não tem dinheiro para pagar, vou colocar você na prisão até que você me pague, até receber o que você me deve. Ele foi mal, ele foi muito mal. Ele recebeu um perdão e no momento dele perdoar, ele foi duro, ele foi cruel. Ele falou, não, você vai ficar preso. Um valor assim insignificante. Quando o senhor dele soube que ele havia feito isso com o servo dele, falou, mano, traz ele de volta. Você foi mal com a sua atitude. Eu perdoei você não levou em consideração o que aconteceu. Então você vai ficar preso até você me pagar, será atormentado até pagar o que você me deve. É uma parábola simples de entender. Mas passando para a nossa vida, o que Deus, nós temos condições de pagar pelo que nós pecamos, pela a nossa dívida que devemos a Deus, que são os nossos pecados. Nós temos condições de pagar isso? Não tínhamos condições de pagar. Nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu pagaria pela minha vida. Não tem como. E quem fez esse pagamento por mim e por você? Foi Jesus. Jesus ele pagou uma dívida que não tinha preço, era preço de sangue. É por isso que ele morreu na cruz do Calvário. E Jesus pagando uma dívida, minha e sua, que era preço de sangue, pagou da forma que ele pagou, como é que eu vou condenar o meu irmão? Se eu não fui condenado, por que eu vou condenar o meu irmão? Receber o perdão de uma dívida dessa, o que significa que, imagina que uma dívida material que eu tenha com alguém, ou que alguém tenha comigo, é maior do que a que eu recebi de Deus? É mais importante a dívida material e o que eu tenho contra meu irmão? É maior do que o que eu tinha contra Deus? Não é. Não tem como ser. Jesus ele abandonou a sua glória. Viveu aqui conosco. Morreu a morte de cruz, uma morte cruel, para que eu e você vivêssemos a vida dele. E nós nessa vida temos que perdoar o próximo. Porque as coisas materiais, as nossas perdas, as ofensas que as pessoas nos fazem é muito menor do que o perdão que nós recebemos. Perdoa o teu irmão. Põe essa palavra no teu coração. Considere. Aquele servo, ele não considerou o que aconteceu com ele. Ele não levou em conta.
o perdão que ele recebeu. Aí lá na frente ele foi cobrado o irmão dele. Devemos ser como Deus, Jesus. Jesus falou assim: sede misericordioso como Deus é com você, como Ele foi com você. Nós pecamos no falar, no pensar, às vezes no tocar. E Deus está conosco todos os dias nos perdoando. Por que você não pode perdoar o seu irmão? É uma dívida. Qualquer dívida material ou moral que alguém tenha contra você, perdoa em nome de Jesus. Porque o perdão que você recebeu não tem valor, não tem preço, não tem como justificar. Só Ele, deixando a glória dele e morrendo na cruz do Calvário, para mostrar para nós o quanto Ele nos ama e esse amor, né, com esse amor Ele nos perdoa. E nós não devemos ser negligentes com isso. Perdoa teu irmão. O que ele deve contra você é insignificante. Deus abençoe a sua vida.